Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um Bagé em Destaque, com o oferecimento do aplicativo de mobilidade urbana 100% gaúcho, nosso Garupa, e Doutor Sofá Bagé. Como sempre, toda quarta-feira nós conversamos com um destaque do nosso município que vem contar um pouquinho da sua trajetória de sucesso e também dividir seus futuros planos, medos e até mesmo os seus enfrentamentos com essa nossa pandemia. Hoje comigo se encontra aqui Yuri Dias, jornalista esportivo. Então vamos modificar um pouco a plataforma, sair um pouquinho do empreendedorismo e focar também no esporte. Afinal de contas, a pandemia afetou bastante ele. Boa noite, Yuri. Boa noite, Radiane. Que honra ser tratado como destaque, hein? Poxa! Então, exatamente. A gente está passando por um momento bem difícil de esporte, que com certeza vai ser uma forma de transformação. Então, não deixa de aplicar conceitos do empreendedorismo na questão de inovação nessa época da pandemia. Mas muito obrigado pelo convite. Me pergunta, vamos conversar e vamos ver o que sai aí. Vamos lá, um bate-papo, então? Com certeza. Me conta, como é que o jornalismo surgiu na tua vida? Afinal de contas, tudo tem um início. E o teu começou pela graduação? Bem antes da graduação. Eu só não tinha começado a estudar o jornalismo. Mas o jornalismo tá na veia, tá na minha cabeça assim desde a infância. Sou um jogador de futebol frustrado. Eu também, eu só não sou cantora porque não sei cantar. Mas é só esse detalhe. Eu era tão ruim com a bola no pé, mas pelo menos eu sabia que algum potencial eu tinha para poder escrever sobre ela. Facilita. Mas, enfim, desde os 10 anos, 9 anos de idade, eu sou apaixonado por programas de esporte, por ler jornais, já pegava direto a página de esporte. E eu brincava que estava apresentando jornal, brincava que estava dando uma notícia, e então isso daí, e eu sempre me imaginava participando daquilo, vivendo aqueles tipos de cobertura, enfim, nesse ambiente esportivo. Então, hoje, né, a gente está no interior, então eu faço e pratico de tudo que envolve o jornalismo, todas as áreas, mas a que me motivou e a que mais me chama a atenção é sim o esporte. Então, foi o esporte que me fez eu entrar no jornalismo e, consequentemente, também o hábito e o gosto de escrever. Sim, uma coisa leva a outra, não adianta, né? Eu sei, a gente sempre faz uma brincadeirinha na parte jurídica que todo mundo ama o penal, mas casa com o civil porque é o que dá o dinheiro, né? E tu conseguiu alinhar o teu amor pelo esporte junto à profissão. Hoje em dia tu é jornalista em geral, mas com foco principalmente na parte do esporte, é isso? Exatamente, até como eu falei, aqui no interior a gente acaba fazendo de tudo, principalmente nessa época de pandemia. Isso não é exclusividade de Bagé. Todas as redações no Brasil inteiro, independente se for um veículo grande ou um veículo pequeno, os próprios jornalistas esportivos estão dando força na cobertura de Covid. No meu caso, não é diferente. Sim, tem que literalmente abraçar, vestir a camisa e seguir. E como é que tá em função dessa pandemia? Afinal de contas, a parte do turismo e a parte dos esportes foi drasticamente afetada. E ainda vai seguir sendo afetada mesmo com a volta. Porque se fosse voltar hoje o futebol, o déficit seria enorme, principalmente para os clubes pequenos, que é a nossa realidade. Hoje, por exemplo, Bagé e Guarani, trazendo para o nosso rincão, eles estão paralisados desde março, não há uma perspectiva de retorno. Tem uma previsão da Federação Gaúcha de Futebol para voltar às competições em setembro, mas também não é nada certo, não é nada concreto. E uma coisa é certa, para voltar tem que ser com portões fechados. E aí o gasto é enorme e a arrecadação é quase nula. Então fica praticamente inviável nas condições atuais o futebol. Só que também a gente tem que entender o outro lado da moeda, e aí deixa o debate ainda mais complexo. Os jogadores, eles também precisam trabalhar, funcionários também precisam trabalhar. São pessoas, o futebol, ele tem uma parcela enorme na economia, então famílias dependem dele, principalmente dos clubes pequenos, que a maioria dos jogadores no interior, eles vivem exclusivamente daquela renda. Então eu entendo eles também, ao mesmo tempo que a gente fala que na situação atual é muito complicado voltar, a gente também entende o lado deles de quererem voltar. Então, mas é justamente por isso que esse debate precisa ser feito com responsabilidade. Que se voltando à competição, os clubes, os que são os empregadores, eles teriam condições de arcar com todos os custos, honrar com os compromissos financeiros, pagar os jogadores em dia. Então é uma situação muito complicada. Todos nós sentimos saudades. Eu, além de ser jornalista, sou apaixonado por futebol também. Inclusive o meu Bagé tá quase aniversário, né? Falta pouco.
quarta-feira que vem, né? Em pleno centenário, também afetado pela pandemia. A comemoração vai ter que ser somente simbólica, mas é isso, essa é a realidade. Pandemia e que também pós-pandemia que o futebol e o esporte como um todo vai enfrentar. É o esporte como um todo, mas eu tenho focado mais no futebol porque ele é o mais profissionalizante, é a modalidade mais profissionalizante, que mais movimenta dinheiro e que depende também. Tu sabe que eu sempre me questionei quanto a isso, posso estar completamente errado, claro, existem pontos de vista. Eu sempre fui focada mais na parte das artes marciais. E eu sempre vi aqueles salários exorbitantes do ramo futebolístico. E sempre pensei, será que não deveria haver uma paridade, uma melhor divisão entre os demais esportes? Porque até mesmo a Bolsa Atleta, por exemplo, tem uma grande dicotomia entre os outros esportes e o esporte, o futebol, enfim. Tu não acha também essa posição? Ou tu concorda que os salários, cada um ganha aqueles salários e são dignos dele? O problema é que, isso é o meu ponto de vista, né? O problema são os que ganham muito pouco. Verdade. E a pandemia tem mostrado isso, principalmente no futebol, os salários exorbitantes que eles ganham. Alguns jornalistas até fazendo cálculos, porque os clubes grandes tiveram que demitir N funcionários, o Inter e Grêmio passou por essa situação recentemente. Se os jogadores reduzissem 1% do seu salário, quantos funcionários poderiam ser poupados para ser demitidos? Então a pandemia trouxe essa discussão e eu te dou razão em trazer essa reflexão. E isso também, e essa dicotomia que tu falasse nas outras, tem dentro das próprias modalidades também, porque o Bolsa Atleta, ele pega um percentual bem baixo do número de atletas das modalidades, porque o Bolsa Atleta tu já tem que ter conquistado algo, tu já tem que ter provado algo, e até tu chegar lá o quanto tu te desdobrou, né? Sim, e esse detalhe também, porque o seguinte, principalmente vamos usar o futebol, porque é o que é a paixão nacional. Sim, mas pode abrir a discussão para o esporte, não tem problema. Tranquilo. O futebol, o MMA, o jiu-jitsu, ele se assemelha à parte dos atores, dos cantores, porque o lucro que eles ganham na profissão não se compara ao lucro que eles ganham muitas vezes com publicidade, com propaganda. Às vezes o salário do, sei lá, Neymar, de qualquer outro atleta, não é nem 10% do que ele fatura com publicidade, com propaganda. Então daria realmente para fazer uma redução, porque afinal de contas ele se reembolsa de qualquer jeito, né? Sim. E o futebol, acima de tudo, é negócio. No Brasil virou negócio. Essa é a diferença de outras modalidades. Sim, em falar em negócio, me fez me lembrar agora. Em falar em negócio, a Doutor Sofá Bagé, que está comemorando 1 ano aqui na cidade, 1 ano de negócio, 1 ano que está fazendo sucesso, está com uma super promoção. Corre lá no Facebook da Doutor Sofá Bagé, tudo por extenso, e participa da promoção. Afinal de contas, é um sorteio de R$1.000 em produtos e serviços. R$1.000 se higieniza toda a casa, ainda dá para se bobear ainda, dá para higienizar algumas poltronas, né, dos vizinhos, dos alheios, e lembrar, claro, da Didi também, né. Manda um voucher para mim que eu tô aceitando. Me conta um pouquinho, Yuri. Não daria, alguns setores conseguiu driblar, digamos assim, a crise que está sendo ocasionada pela pandemia. Um deles é a parte dos eventos artísticos em Porto Alegre mesmo. Eles abriram a parte da IPTC para poder fazer um drive-in. Continua tendo os shows, só que nos drive-ins, dentro do carro. No esporte, tu acredita que haveria essa possibilidade? Colocar alguns telões, a partida de porta fechada, mas a arrecadação continua por forma de bilheteria para os carros e o torcedor acompanha dentro do carro. Tu acha que daria certo? Olha, eu te confesso que eu não tinha pensado ainda sobre isso. Que aqui, ó, o hiperativismo... Essa daí tá na frente sempre, né? O hiperativismo já tá aqui, ó. Já fiquei planejando ali. Afinal de contas, espaço tem. Principalmente ali perto do Grêmio do Inter, tem espaço para fazer estacionamento, tem... Isso, logística. Essa é uma das alternativas que eu pensei. A outra é o serviço de streaming. Como funcionaria? Que hoje... se aplicou uma medida, agora a gente já entra um pouco na política, né? Porque o futebol, ele envolve tanta coisa na sociedade, né? Tá em vigor, foi aberta uma medida provisória, né? Do governo federal, como é medida provisória, ela tem validade por 60 dias e depois depende
do Congresso aprovar ou não, né? Tu sabe muito bem como é que é, mas não necessariamente todo mundo que tá assistindo sabe, né? Não, tranquilo. Eu só balanço a cabeça. Então, se passar esses 60 dias e o Congresso aprovar, bom, aí passa a ser definitivo. Mas o que é essa medida provisória? Que os clubes que mandam os jogos têm direitos de transmissão. Podem gerenciar seus próprios direitos de transmissão. E aí isso acabou tirando diretamente o monopólio da Globo nas competições. Nossa. Aí hoje os próprios clubes eles têm suas autonomias para vender para quem eles quiserem os jogos. Aí, Então, a saída. O negócio é sentar e planejar de forma que fique melhor, digamos assim, para sim. todos os lados. E aí, o primeiro campeonato que voltou no futebol brasileiro foi o Carioca. Ah, foi Carioca? E aí eles começaram a investir os clubes começaram a investir nas próprias TVs. Aí teve a Flá TV, a Flu TV, aí agora voltou o Ceará também. E aí teve alguns que não investiram numa própria TV, mas venderam os direitos para o SBT, por exemplo. Eu se fosse gestora, venderia para uma TV de canal aberto. É. Até mesmo para poder compensar o torcedor que tá em casa que não pôde ir no ginásio, né? E afinal de contas, se a gente vai negociar dinheiro, vamos negociar com quem tem, né? Exatamente. Um peixe grande, afinal de contas. Me conta então uma coisa. As outras modalidades também estão se adaptando, né? Mas todo mundo sofreu drasticamente. Aqui em Bagé mesmo, quantas quadras de futebol, não sei como é que se chama? As quadras esportivas, quadra poliesportivas, quando é pra mais esporte. Não, mas essas que eu digo de futebol amador, Ah, aquelas com a redinha, tem um nome. Lá no Militão? Isso. Tipo a arena. Ah, tá, sim, as quadras de futebol. Isso, de futsal. Ah, isso daí também, porque... Quantas quadras? Porque a gente tava falando... É bom ter falado isso, porque a gente tava falando de futebol profissional e de modalidades profissionais, mas os amadores também. Eu fui em Candiota semana passada e ali na MAC tem... Na Miguel Arlindo Câmara, na MAC tem uma. E ainda eu comentei com meu colega, eu digo, nossa, eu me lembro deles estarem fazendo, e não é pouco dinheiro, porque tem a metragem, tem a grama artificial, tem isso, tem aquilo. É um valor alto que tu desembolsa como investimento, né? Sim. Como empreendedorismo, como fomento para a economia tua, da região, e do nada parou. E tu não tem como aplicar em outra coisa, porque, tipo, vamos colocar uma criança pra brincar, não pode estragar grama, não pode... Aquilo foi realmente construído pra ali. Sim. Os donos de quadra, eles estão desesperados, querendo trabalhar, de porque o impacto econômico deles foi direto. Pode dizer que o futebol não é uma atividade hoje prioritária, ok, mas não dizer que ela não é importante... Não, jamais. Jamais, porque movimenta muita grana no país. E aí eu já faço uma costura com um negócio que eu venho conversando há tempos com meus amigos, com as pessoas, enfim, no meu ramo social, que a gente não vai deixar tão cedo de conviver com esse vírus. Sim. A gente vai ter que aprender a conviver com ele. Então, se esperar o vírus sumir... O problema é que eu fico pensando, por exemplo, eu, adulta, teoricamente, né? Pelo menos segundo o RG, com 26 anos, pra treinar eu já acho uma dificuldade de eu ir no meu caso, pra dentro do tatame de máscara. Me sufoca, enfim. Eu imagino uma criança que tá começando a se destacar, tu falou que que também que tu tentou ser jogador, uma criança que tá começando aquele sonho, que tá despertando, que tá começando... Muitas recém iniciaram esse ano em alguma escolinha, em algum CT, né? Sendo de treinamento, e do nada ele toma esse baque. Além de ter que se adaptar agora a uma nova rotina do uso constante da máscara, o sonho parou. Exatamente. E aí dá pra gente entrar em outro assunto que tu lutasse karatê, né? Tu praticou vários anos. Tá, isso daí vale pro karatê, vale pro futebol, vale pra qualquer outra modalidade. Tu mudou de idade, tu subiu de categoria. De peso também. De peso também. Peso e também aí, cada vez que tu muda a tua categoria, tu é outra realidade, né? Sim. E aí, a categoria que tu... Por exemplo, tu tem 2 anos numa categoria. Tem lá, quer fazer um exemplo, uma sub-17, por exemplo, tá? Vamos generalizar. Tá. Vamos misturar os esportes. E aí tem 16... E aí, atletas de 16, 17 anos. No ano passado, quando ele tinha 16... era o primeiro ano dele, ele era um franco atirador. Ele participava de uns campeonatos, outros não.
Era só sambão. Só na cara. Era só pra tomar porrada dos outros. Aí quando chegou no ano dele, com 17, o ano que ele ia ser o destaque, aí veio a pandemia e aí trava tudo. Aí no ano que vem ele já tem 18, e aí ele já é quase adulto. E aí como é que preparação ele vai chegar dentro do esporte? Sim, existe. Outra coisa que eu tava pensando, existem as categorias, como tu falou, as categorias. Agora não me lembro que faz um tempinho já, uns anos que eu não faço mais competição. Dependendo da idade que tu avança, tu tem que aumentar o teu número de EPIs. Sei lá, 12, 13 anos, faz o comitê, faz a luta, mas faz só com a luva, com o protetor bucal. Depois de certa idade, vai o protetor peitoral, vai o protetor genital, aí vai o bucal, vai a caneleira, vai o pezinho. Conforme vai avançando a idade, o vai botando a botinha, bota a máscara. Mais. Resumindo, vai ficar só de olho de fora. E aí tu pensa o seguinte, aquele menino, aquela menina que vem vindo naquela intensidade de treinar, né? De competir só de kimono, luvinha e bucal. Do nada um ano para, esse ano zerou. Exato. Ela vai conseguir se adaptar à nova realidade. Que ela vai chegar com aquele todo gás. Não, tem que botar tudo isso aqui de novo. Fora o tempo que tu já ficou parado. O karatê teve agora, que até virou meme, né? Que teve uma competição online de karatê. Virou meme, até que os katas viraram de forma online. Mas tu não vai voltar, o teu corpo vai demorar a voltar àquela rotina. Aqui em Bagé também no taekwondo teve troca de faixa virtual. A troca de faixa, imagina. Não julgo, né, cada um. Sim, sabe foi a única forma que eles tinham como fazer, né? Não julgo. A gente fez uma distintivação também online. Recebemos uma bênção nacional online. Então a gente não julga. Mas eu mesma não conseguiria. Eu acho que eu paro na frente da câmera não é a mesma coisa. Não tem aquela adrenalina do atleta, aquela adrenalina do sonho de chegar. Nada como estar no local, respirar aquele ar, né? Chegar lá no das dores, com a tua mochilinha debaixo do braço e pensar, não sei se eu saio sangrando ou balançando a medalha. Que tá, o atleta adulto, o impacto é econômico. Mas o impacto no atleta do jovem é na formação. E aí que tá o problema, né? Pode ser, por exemplo, essa geração dos... Vamos supor que os nascidos... Meu Deus, como eu tô velho. Agora eu me dei conta que quem tem 17 anos nasceu em 2003. Eu acho que eu fiz o cálculo. Tá, aí pode ser que essa geração em 2003 passe em branco daqui a 5 anos no esporte. Sim, ele pulou. Porque ele não se desenvolveu esse ano. Ele pulou. E isso daí até está sendo discutido. Desculpa, tá voltando pro futebol de novo. A gente perdoa, né, Kainan? Ali, ó lá, a produção diz que perdoa, então vai. E aí o atleta daqui a uns anos pode não ter jogadores profissionais ou poucos com essa idade, porque eles não passaram por todo o desenvolvimento. Aí o que algumas as federações... As categorias podem ficar puladas, verdade, não tinha pensado nisso. O que as federações e as confederações... Isso também vale para os outros esportes, né? Sim, as categorias vão ficar puladas. O que algumas confederações e federações estão fazendo? Eles vão ampliar a idade limite das categorias pro que estourariam esse ano. Vão ampliar para o ano que vem. Será que eu posso competir com os de 13 anos? Tu te garante? Não, tô mal. Não, eu vou apanhar, não vai dar certo. Não tá tirando eles pra piada, né? Não. É mais fácil entrar na categoria dos 30 do que dos 13. Bom, aí tu deu a vantagem. Ou não, né? Ou não, tem os dois lados. Mas realmente corre esse risco de algumas categorias ficarem puladas. Eu não tinha pensado nisso. Vão ficar tudo puladas. Sub-13, sub-15, sub-17, E aí isso vai interferir também na Bolsa Atleta. Qual é o detalhe? Eu sabia da parte do karatê, das outras modalidades eu não sabia. Só muda os nomes das categorias e o formato, né? Mas o impacto é o mesmo. Tu tinha que ganhar, se eu não me engano, um campeonato brasileiro pra ganhar tanto. Tu tem que ganhar brasileiro. Pra concorrer ao Bolsa Atleta. Isso, se tu tivesse o sul-americano, tu ganhava tanto. Se tu tivesse não sei quantos títulos, tanto. Só que aí e isso era no intervalo de tempo. E aí tu imagina, paramos um ano. Como fica? Como fica a CBK, que nem a gente tava falando do karatê, como fica a CBF, futebol CBF? A pessoa só sabe que o número de jogadores. Não, toda vez que eu tiver uma dúvida de karatê, eu vou ter que perguntar. Pode ser. Manda no WhatsApp. Mas como fica? Porque isso vai interferir drasticamente. E muitos... todo profissional, na verdade, independente se é do ramo esportivo, se é
artista, ele sobrevive daquilo. Exatamente. E ele não sobrevive apenas fisicamente daquilo, mas ele mantém e nutre o sonho dele através daquela iniciativa. Porque, afinal de contas, o patrocínio tá cada vez mais complicado. Também teve essa perda de patrocínios. Qualquer evento esportivo seria com portões fechados. Voltando os patrocínios, as empresas não teriam dinheiro. E não valeria a pena, porque vai ser só aqueles jogadores. Exatamente. A não ser que tu tenha um marqueteiro muito bom, que nem o da Natura agora. A não ser que tu tenha um marqueteiro. Vale de marketing, convenhamos. Eu falei isso no meu Instagram. Foi uma jogada de marketing. Mais falada do dia. As pessoas não se dão de conta. Essa é a função do marqueteiro. Pegar esse gancho que ninguém se deu de conta e tornar dúvida. Por enquanto tu tá com a dúvida no ar, tu tá falando da empresa. Ganha audiência de até quem a odeia. Sim. É assim que mais ou menos funciona. Mas então tem que ter um marqueteiro muito bom, muito positivo, muito à frente do seu tempo, à frente da sua logística ali, para poder captar essa doação, essa prospecção de patrocínios. Porque senão não vai sair de forma fácil. E esse tipo de gestão que faz muita falta no interior. Porque no interior tem sempre aquela coisa... Aquela coisa de colaboradores, torcedores. O fulano... Não julgo, mas é o que acontece. Como é que inicia alguns, né? Como é que inicia? Eu sou torcedor e eu me crio indo naquele ginásio... Então vou ajudar. Do determinado time, aí eu tenho um parceiro que já é da diretoria, eu vou entrando. Daqui a pouco eu tô de lá. Não julgo, porque são esses guerreiros que mantêm uma história que às vezes é centenária, mais que centenária, viva, né? Maravilhosa. Não julgo, mas, né? Falta esse modelo de gestão, né? Sim, às vezes falta só a procura pra virar essa chavezinha. Sim. Digamos assim. Mas vamos pensar que se não tivessem eles ali à frente, eles planejando, eles com esse amor à camisa, não existiria. Porque todo time grande iniciou pequeno. Exatamente. Todo mundo teve um início. Então precisou dessas pessoas que vestiram a camisa, morderam os beijos, que nem diz o gaúcho, e foram rumo ao objetivo e conquistaram onde estão. É complicado, né? Dá uma logística, a gente acha que não, que o esporte não dá essa... Não, aquilo que aparece dentro de quadra, dentro de campo, dentro do tatame, dentro da água, vamos trazer todos dentro do octógono, é só uma parte de tudo, é 5% de tudo que tá envolvido, né? Sim, porque tem toda uma preparação de muitos anos, uma competição, independente do esporte que for, ela não se origina de uma semana para outra. E aí a gente falou dos profissionais, só que quantas pessoas se mantêm das rendas? Por exemplo, pessoal que vende rapadurinha. Esses são os empregos indiretos. Sim, a rapadurinha, início eu já lembrei dos bandeirinhas, dos juízes, que afinal de contas também estão parados, os árbitros. E eles vão fazer o que nessa pandemia? Enquanto não tem. O jogador de time grande faz uma campanha publicitária, faz mais barato. Sei lá, a Nissan ofereceu pra ele 5 milhões e ele diz, não, 1 milhão eu faço, é óbvio que a Nissan vai aceitar. E ele já garantiu 1 milhão. Agora, para um árbitro, para um juiz, para um bandeirinha, para uma pessoa que vende, né, de forma... que vende ali o seu produto, Sim. Ele vai ter que se desdobrar de outra maneira. Exatamente. Por isso que os domingos de futebol, por exemplo, fazem muita falta. Muita? Muita. E se voltar, vai ser com portões fechados. E não vai ter a pipoquinha, não vai ter a rapadurinha que tu falou. Meu Deus do céu. Eu fiquei pensando agora. E aí tu pensa na parte financeira. É como que nem qualquer outra empresa. O custo para te realizar uma partida não muda. Porque tu imagina uma partida de futebol como um evento. Não, e aí vai duplicar. Mas tu não tem a bilheteria, tu não tem o retorno da bilheteria e retorno... E aí eu tô pensando que vai duplicar também, porque em função da pandemia... Eu nem entrei no assunto dos protocolos sanitários. Eu tava entrando. Os protocolos vão aumentar. Pode ser. Vai aumentar. Então, vai ter mais gastos. Vai ter uma redução, ou seja, um X negativo, que não vai entrar, mas vai ter aquele Y que também não vai entrar e vai gastar mais ainda. Sim. Então, o gasto vai aumentar e a arrecadação vai diminuir. Drasticamente. Quer que eu dê uma de Eurobuzento? À vontade. Beleza.
Vamos ser mensageiro da desgraça agora. Produção deu risada lá. Tá. Mas enfim, vamos analisar. Lembrando que a gente não tá desejando mal de ninguém. Não. É só uma... Não, eu fico com pena de quem depende da... Sim. E eu entendo o coro, porque tem jogador, tal um movimento nas redes sociais, no Instagram, os jogadores marcando na federação, indo nas rádios, pedindo o retorno, ou se não tiver o retorno, que a federação diga, vai ter ou não vai ter. Sim. Se não vai ter... É o preto no branco. Sim, teve um jogador que falou, se não tiver, ok, só chega e me diz que eu preciso trabalhar, eu não posso ficar esperando. Sim, é o preto no branco, né? Vai se adaptar, vai fazer alguma coisa. Porque o futebol já tá voltando no Brasil. E aí eles não decidem o que vai ser do interior, né? Mas enfim, se voltasse nas condições atuais de hoje, 29 de julho de 2020, eu acho que acertei a data. O 20 ele pensou. O 20 ele deu uma... Já tô louco pra chegar em 2021. Tô brincando. Se acabar a pandemia lá, né? Se seguir não adianta. Antes zero Então, e volta pra 2019. Os clubes vão ter que adotar uma série de medidas de protocolos sanitários. Assim como todos os setores da sociedade, para abrir, tu tem que adotar protocolos sanitários. Só que isso requer custo. Por quê? Aí tu começa a dividir... Como é que um clube de futebol ele vive e se mantém? Para viajar, hoje ele já é uma dificuldade muito grande para um clube pagar um ônibus. Quem está lá no dia a dia vê toda essa dificuldade. Muitas vezes a Dupla Baguá ela viaja com apoio da prefeitura, com disponibilização de transporte. Então, venda de rifa, só aí tu já vê que não é fácil. Nas condições atuais, teriam que viajar em 2 ônibus para conseguir levar toda a delegação. Sim, porque tem aquela função da distância. Tem a função de 50% da capacidade dos ônibus. Ou 40% nos assentos da janela, 70%. Isso daí varia conforme a cor da bandeira. Sim. Então, aí para conseguir levar uma delegação, que gira em torno de 30 pessoas, entre jogadores e comissão técnica, teria que dividir em 2 ônibus, por causa desse limite de capacidade. Só aí já tem o gasto de 2 ônibus. O protocolo que a Federação Gaúcha fez para voltar ao gauchão também diz que, preferencialmente, os jogadores devem ficar alojados individualmente e preferencialmente em hotéis. Só que a gente sabe que a realidade do interior, na maioria dos clubes, os jogadores eles ficam alojados dentro do próprio estádio. Não, vamos combinar. Em média de 3 jogadores por quarto. Vamos jogar baixo. R$100 por quarto. 30, tu diz a delegação? Não, isso no dia a dia. Alojamento. Não. Só que eles querem hotel. Não tem como. Dos jogadores e individuais, por causa da questão do vírus. Imagina, muito... Em dias normais, eles ficam, em média, de 2 a 3 jogadores por quarto. Tá? Para viajar, também tem limite de capacidade nos hotéis. Por economia, isso não é só no futebol, isso é em tudo, né? Em todo mundo que se organiza para viajar, o que tu faz? Até na tua empresa mesmo. Tu divide as pessoas... Qual delas? Em quartos, né? Qual das empresas? Bom, tu tem 500 empresas. Magnata. Não, sou pobre. Não, mas isso daí qualquer viagem, né? Tu divide por 2, 3 pessoas em cada quarto. No futebol não é diferente. Nesses protocolos sanitários não pode. Então aí já aumenta o custo de quartos no hotel. Jogadores eles teriam que fazer na apresentação testes de Covid. E na véspera, quando fosse começar os jogos de novo, outra rodada de testes. Jogadores, comissão técnica e até a imprensa. Não é. Todo mundo que vai trabalhar no dia da partida. E quem é que quem é que paga a conta? E aí não tem patrocinador, não tem a bilheteria, que os clubes do interior eles vivem muito da bilheteria, eles não têm uma cota de TV, que é da Globo, por exemplo. Por que o gauchão voltou? Porque todo mundo tava com saudade de ver futebol? Não. É porque um dos motivos, a RBS já investiu. Mostrar que o Grêmio é a RBS já investiu. A RBS já investiu dinheiro no campeonato. Sim. Então ela tem que ter retorno. Porque em qualquer coisa. E ela não tá errada. Qualquer evento, vamos dizer um evento, um show, por exemplo. Tu paga primeiro pra depois acontecer. Sim. E aí a produtora vai pagar antes. Sim, e aí esses clubes Então, pra eles entra esse dinheiro da cota da TV. E a empresa já investiu, então por que a empresa não apoiaria o retorno do gauchão? Ela não tá errada. Futebol é negócio.
Então, só que os clubes da divisão de acesso, eles não têm essa cota de TV, não tem esse dinheiro para receber, para voltar a jogar. Eu vou voltar a jogar porque se eu voltar a jogar eu vou receber esse dinheiro, diferente dos outros. Não tem esse insight, né? Esse empurro. Só que ao mesmo tempo tem as famílias que dependem da renda, que são os jogadores, são os funcionários. Alguns clubes enquadraram seus atletas na medida provisória do governo federal. Conseguiram? Outros não. Os contratos... Em dias normais, a divisão de acesso ela acabaria em maio. Porque os contratos, alguns são então, por CTPS? São por competição. São por competição. Que a Lei Pelé, que é a lei que rege o futebol brasileiro, ela aponta que o contrato mínimo é por 3 meses. Para a pandemia, eles abriram uma margem. Agora eu não me lembro qual é o termo jurídico, se é medida provisória, que é para que eles diminuíram o prazo. Tipo, foi 1 mês, acho que foi. Então, como a Lei Pelé diz que o prazo mínimo para te vincular um contrato com um jogador é de 3 meses e a competição geralmente dura 3 meses, é um contrato de 3 meses. Vamos unir o útil ao agradável. E aí os contratos com os jogadores acabaram em maio. Então, outros clubes preferiram não aplicar a medida provisória e só cumprir o contrato até maio. Só que a gente já está em julho, agosto, e essas pessoas estão sem receber. Agosto, né? Literalmente. Estão sem receber nada. Que geria. Não, mas eu ainda acho que vai surgir uma ideia... Acho que eu até pesei o clima do programa. Não, mas a produção tá até chorando lá. É que a gente debate com calor, às vezes, o futebol, com paixão, mas ele é um setor da economia, né? Com certeza, uma boa parte do PIB passa por ele. Então, e ainda mais eu que sou jornalista, tô recém iniciando minha carreira, tenho 24 anos, eu sei, mas eu tenho responsabilidade. Produção, ele foi, como é que se fala? Agora até me fugiu o termo. Ele foi registrado 10 anos depois, produção. É por isso. Não fala mais história que eu andei fugido no Uruguai. Olha só. Até as facções das organizadas estavam me encobrindo lá. Mas olha ele, tchê. Não, mas é a realidade. Vamos falar pro cenário mundial, então. A gente falou bastante no cenário brasileiro, no cenário bagense, principalmente. A nível nacional, tu acha que começa a voltar o futebol? Já que a gente começou a falar do futebol, né? Já voltou. Já voltou. Já tá voltando. E aí eu posso costurar de novo com aquilo que eu tinha falado. Fica à vontade, o programa é teu. Não, é meu. Não, é teu, eu não quero tomar posse pra depois tu brigar comigo. Ninguém tá tirando espaço de ninguém. Pode falar, fica à vontade. Tá. Sim, os campeonatos nacionais, pra quem não sabe, eles voltam no 9 de agosto. A CBF, os campeonatos brasileiros, Série A, B e C. Eles voltam 8 e 9 de agosto, o CBF bateu o pé e digo, é isso. E aí os estaduais que tinham pra jogar, tipo, se resolvam. Ou joguem até 9 de agosto, ou se virem. E aí vai invadir o 2021. As rodadas, elas vão até fevereiro de 2021. Nossa. Porque aí a gente entra naquela parte de negócios. O Campeonato Brasileiro, ele tem 38 rodadas e a televisão paga um valor ao produto, que é o campeonato, referente a 38 rodadas. Sim. Então, os clubes, para receberem aquele valor que estava acordado em contrato... Tem que cumprir. Vão ter que cumprir as 38 rodadas. Se eles quisessem acabar o campeonato este ano, não teria tempo hábil para cumprir as 38 rodadas. Vamos diminuir as rodadas do campeonato? Vamos. Só que nós vamos ter que diminuir o valor também. Aí, já conta, então, né? Aí que eu volto naquele assunto. Os clubes grandes, eles têm um motivo para voltar. Entendi. Yuri, assim, ó, o tempo passa voando. Já passou meia hora de programa? Já passou mais de meia hora, um pouquinho mais. Não sei se tu quer alguma coisa que tu queira enfatizar, que pode ficar à vontade. Ué, posso enfatizar então que tu me chama outro dia de novo? Olha aí, Kainan. A gente convida a pessoa toma posse do programa. Não, mas sério, tem o convite, Kainan já te fez o convite, a nossa produção, nosso diretor também já te fez o convite. Com muito prazer, vamos amadurecer essa ideia. Vamos amadurecer a ideia, espero que tu seja com nosso colega, né, de programa, colega da TV Web. Eu acredito que será uma honra, afinal de contas. E pra mim, uma ótima experiência, porque eu não tenho vergonha de dizer, eu recém tô começando a ter minhas experiências com vídeo,
Eu sempre fui uma pessoa da escrita, né? Mas hoje, com essa multiplataforma que a gente está vivendo, é imprescindível esse contato com o audiovisual, né? Para consumo de conteúdo. O profissional que parar... É o que esses dias um colega me disse. A pessoa que sair da pandemia do mesmo jeito que ela iniciou, ela não... Ela é um imbecil. Não aprendeu nada e não vivenciou a pandemia. Tu tem que estar se reinventando. Não, se tu ficar chorando por tudo que está acontecendo pela pandemia e não fizer nada... aí que tu tá ralado mesmo. Então, muito obrigado. Bem-vindo mais de uma vez ao Bagé em Destaque. Obrigado. Sem palavras para te agradecer. E, quando precisar, a bancada está à disposição. Obrigadão. Boa noite. E também quero te fazer um convite. Tu já baixou o Garupa, o aplicativo de mobilidade urbana 100% gaúcho? Pois é, nessa pandemia ele está com um tarifário reduzido. Então, corre lá na tua loja de aplicativos e baixa o Garupa. Afinal de contas, tu vai andar aqui na cidade com mobilidade, segurança e desconto, então. Muito obrigada a tua participação e quarta-feira que vem, nosso encontro já está marcado, quarta-feira às 20 horas, aqui na TV Liberdade, com mais um Bagé em Destaque.